Sabe, às vezes a gente precisa perder tudo para se encontrar. E a história de hoje é exatamente sobre isso. É a história de Jacó. Um cara que começa como um fugitivo, sabe, desesperado, e que numa única noite, no meio do nada, tem um encontro que muda completamente não só a vida dele, mas o rumo de toda a história. Tenta imaginar essa cena. Ter que fugir de casa, deixar literalmente tudo para trás e caminhar sozinho, sem rumo. É nesse estado de puro medo, de incerteza total, que a gente encontra Jacó. A fuga dele, olha, não é só uma viagem física, não. É, na verdade, um mergulho na própria alma. Um momento em que ele se vê totalmente sozinho, vulnerável, no fundo do poço mesmo. Então vamos lá, para a gente entender o contexto. O que estava acontecendo? Jacó tinha acabado de, enganar o próprio irmão, Esaú, para roubar a bênção da primogenitura do pai deles, Isaque. E qual foi a consequência disso? Uma fuga. Uma fuga imediata para salvar a própria pele. A fúria do Esaú não era brincadeira, não. Era uma ameaça de morte, bem real. A tensão na família ficou insustentável. E foi aí que a Rebeca, a mãe deles, entrou em cena. Ela armou todo o plano de fuga e convenceu Isaque a mandar Jacó para bem longe, lá para a terra dos parentes dela, com a desculpa de que ele ia arranjar uma esposa por lá. E aqui tem um ponto fundamental. Antes de Jacó partir, mesmo depois de toda a confusão, ele recebe uma bênção formal do pai, de Isaque. E olha, essa não era uma bênção qualquer, era a bênção. Ela conectava Jacó diretamente àquela aliança que Deus tinha feito lá atrás com o avô dele, Abrão. Ou seja, a promessa divina agora era oficialmente dele. E é interessante ver como os caminhos dos irmãos se separam aqui. Enquanto Jacó parte, carregando um propósito divino, mesmo que fugido, a gente vê o Esaú tentando, do jeito dele, sabe? Tentando agradar o pai. Mas a verdade é que a promessa de Deus já tinha o endereço certo. A tentativa do Esaú não ia mudar o plano maior que já estava em andamento. E então Jacó começa a jornada, sozinho. Imagina a cena, o sol se pondo. E ele no meio de um lugar completamente desolado, um deserto mesmo. É aqui, gente, no ponto máximo da solidão dele, que o palco está montado para acontecer algo extraordinário. Vamos parar um pouco para sentir isso. Pensa bem. Sem casa, sem abrigo, ninguém por perto, nenhuma luz de cidade no horizonte. Nada, só ele e a imensidão vazia do deserto. É um sentimento de abandono total. Com certeza o ponto mais baixo da vida dele até ali. E o que ele faz? Pega uma pedra, coloca debaixo da cabeça para servir de travesseiro e deita para dormir. Uma pedra de travesseiro. Essa imagem é muito forte, né? Ela diz tudo. Zero conforto, zero segurança. Simboliza perfeitamente a dureza da situação. Jacó estava literalmente e metaforicamente no fundo do poço. Mas é impressionante porque é justamente nesse lugar de desespero total que o céu se abre para ele. Jacó adormece e tem um sonho. Um sonho que não ia mudar só a vida dele, mas todo o curso da história do seu povo. E o simbolismo aqui é muito profundo. Pensa nessa escada. Ela não está parada, é uma via de mão dupla. Os anjos subindo e descendo, esse movimento constante, representa uma comunicação ativa entre Deus e a humanidade. A mensagem era clara, o céu não estava fechado. Pelo contrário, estava totalmente conectado com a terra. E lá no topo da escada, Deus fala com Jacó. E o que ele diz? Basicamente, ele renova a mesma promessa feita a Abraão e a Isaque. Essa terra vai ser sua, sua descendência vai ser incontável, o mundo todo será abençoado através de você. Aquela linhagem da promessa estava sendo confirmada, ali, diretamente para Jacó. Mas aí vem a parte que para mim é a mais tocante. Depois de todas aquelas promessas grandiosas, Deus fala direto ao coração do Jacó. Para aquele homem que se sentiu mais sozinho do mundo, ouvir, eu estou com você, eu vou te guardar onde quer que você vá, nossa, isso foi um alívio espiritual imenso. A solidão que ele sentia era só uma ilusão. E quando Jacó acorda, o sonho acabou, claro, mas o impacto dele estava só começando. Aquele medo paralisante da noite anterior simplesmente desapareceu. E no lugar dele surgiu um sentimento profundo de reverência, de admiração. E as palavras dele? Com certeza o Senhor está neste lugar e eu nem sabia. Elas capturam perfeitamente a revelação que ele teve. Foi um clique. Deus não estava só lá longe num templo. Ele estava ali, naquele deserto esquecido. A presença de Deus era real, imediata, bem no lugar que ele menos imaginava.
A reação do Jacó não ficou só no sentimento, não. Foi uma coisa prática. Ele pega o próprio símbolo da dificuldade dele, aquela pedra que serviu de travesseiro, e a transforma no memorial, num altar. Erguer uma pedra e derramar óleo sobre ela era um ato bem antigo de consagração. Era o jeito dela de dizer: esse lugar é sagrado e eu nunca vou esquecer o que aconteceu aqui. E ele dá um nome para o lugar, Betel. Para quem estuda a história bíblica, esse nome é super importante. Betel significa literalmente casa de Deus. Aquele lugar que era um lugar nenhum se tornou para Jacó um portal, um ponto de conexão onde o céu e a terra se tocaram de um jeito inesquecível. Toda essa experiência transforma o Jacó. Ele deixa de ser só um homem fugindo e passa a ser um homem com propósito. E a reação dele a tudo isso termina num voto, um compromisso pessoal que marca o começo do relacionamento consciente dele com Deus. O voto do Jacó tem uma estrutura de se, então. Se Deus me acompanhar, então o Senhor será o meu Deus. É uma resposta direta à promessa que ele acabou de receber e revela uma confiança nova. Se Deus cumprir o que prometeu, Jacó, por sua vez, se compromete com uma vida de adoração, de reconhecimento. É um pacto pessoal nascendo ali. E essa é a grande virada de chave. É muito mais do que um simples acordo. Esse momento marca a passagem de uma fé que era herdada para uma fé que se torna pessoal. A partir daqui, Deus não é mais só o Deus de Abraão e Isaque. Ele passa a ser o Deus de Jacó. Aquela noite, no deserto, foi o grande ponto de virada. Essa história é incrível porque mostra que, às vezes, é nos momentos de maior medo, de maior incerteza, que um propósito muito maior se revela pra gente. O terror da fuga se transformou em paz, e o desespero deu lugar a um compromisso que nasceu de um sonho. Então, Jacó não é mais o mesmo homem que deitou para dormir naquela pedra. Ele continua a viagem, sim, mas agora ele caminha com uma certeza no coração. A certeza da presença e da promessa de Deus. A grande questão que fica no ar é como essa fé novinha em folha vai moldar os desafios que ele ainda vai enfrentar, porque a jornada dele estava só começando.